Aí pessoal, eu tive alguns problemas essa semana, tive muito trabalho, então não consegui gravar os vídeos. Eu sei que a gente está um pouquinho atrasado, já tem uma atividade da semana 3 e eu nem terminei de gravar os vídeos da semana 1, mas eu achei importante gravar pelo menos essa atividade de apoio aqui, porque a gente vai usar todos os conceitos aqui para resolver a lista da semana 3. Eu já comecei a resolver a lista, já vou tentar gravar esses vídeos o mais rápido possível, mas achei importante passar por todo o conteúdo até a gente chegar no conteúdo de capacitores, tá? Então, vou falar um pouquinho aqui sobre o exercício 3, que era onde a gente tinha parado. A gente tem uma densidade de carga dada por lambda, uma densidade de carga numa barra, né? Então, o que é uma densidade de carga? Imagina aqui que eu tenho uma barra e eu tenho cargas distribuídas aqui, tá? Várias cargas. Aí eu pego um pedacinho dessa barra e eu quero saber quanta carga tem nesse pedacinho aqui. Nesse pedacinho de barra de tamanho dl, o tamanho total da minha barra, eu vou chamar de L. Tá? Então esse aqui é um pedacinho da barra que eu chamei de dl. E dentro dele, a quantidade de carga que eu tenho é lambda vezes o dl. Lambda é o que eu tenho num risquinho mínimo aqui. Tá? Se eu pegar um risquinho aqui, eu tenho lambda cargas. Então, nessa região aqui, a quantidade de carga que eu tenho é lambda vezes o dl. Tá? O que acontece? Imagina assim, lambda é o que eu tenho em um risquinho só, certo? Se eu considerar que o meu dl é muito pequeno, então eu vou dizer que a quantidade entre aqui e aqui não varia, ela é a mesma. Então eu posso falar que a minha quantidade de carga aqui, ela é o que eu tenho aqui multiplicado pela área dl aqui, pela largura aqui, sei lá, pelo comprimento dl. Mas isso só se o dl for muito pequeno, tá? Porque isso aqui é uma aproximação. Se o seu dl começa a ser muito grande, você não pode falar isso. Eu não posso falar, por exemplo, que a densidade de carga da minha barra é o lambda vezes o L, a carga total da minha barra, né? Então isso aqui seria a carga total num pedacinho dl, só que como o dl é muito pequeno, a gente chama isso aqui de dq, tá? Então, isso aqui é um pedacinho de carga lambda vezes dl. Então, o lambda, que é a densidade de carga, é a quantidade de carga numa linhazinha, e aí o dq é a densidade de carga. Tá? Desculpa, o dq é a quantidade de carga, lambda é a densidade de carga. Então, a gente quer saber, primeiro, qual que é a carga total. A carga total, eu vou pegar vários pedacinhos dela. Por que eu não posso simplesmente pegar o lambda? Porque ele muda com essa variável daqui, tá? Então, no nosso caso, a gente está falando em distância com relação à origem, então eu vou falar que aqui é a minha origem e aqui é x, então o meu dl, na verdade, eu vou chamar de dx, tá? Vou falar que aqui é um dx, um pedacinho do eixo x. Só que meu lambda ele não é constante, ele começa pequenininho aqui, quando x é igual a zero, ele vale b, e aí quando o x vai aumentando, ele vai crescendo. Então eu tenho que pegar toda a densidade de carga que eu tenho aqui nesse gráfico. Tá? Isso aqui seria o lambda em função do x. E a minha quantidade de carga é toda a área embaixo dessa curva. Eu vou pegar todos os pedacinhos aqui e vou somar todos eles. Então eu falo que o meu Q ele vai ser a integral do dq, né, que é igual a integral de lambda dx. Porque o meu dq é lambda vezes o dx, tá? O meu dl eu falei que era o dx. Beleza, então como é que a gente integra isso? É só a gente substituir o lambda, então, por ax mais b. Então a gente tem a integral de ax mais b vezes o dx. E aí, agora a gente consegue integrar isso. Qual que é a integral de ax?
Vou fazer aqui do lado. A integral de AX é AX quadrado sobre 2. O A é constante, ele fica aqui. E aí o X vira X quadrado sobre 2. Né? Mais a integral do B, como o B é constante, B vezes o X. Ok? E aí é importante a gente notar que a questão da unidade aqui, ó, o A ele é 2 microcoulombs por metro quadrado e o X ele vai ser dado em metro. Lógico, a nossa integral a gente quer do começo ao fim da barra, então ela vai ser de 0 até L. Tá? Então eu tenho que substituir esse X de 0 a L. E como L é igual a 1 metro, eu vou substituir o X de 0 a 1. Tá? Mas apesar de ser 1, por exemplo, 1 ao quadrado é 1. Então vai ficar A sobre 2 mais B. A sobre 2 mais B. Só que tem toda uma questão de unidade aqui que está sendo escondida, que esse 1 daqui ele é 1 metro ao quadrado. E esse 1 daqui é 1 metro. Tá? Então, por isso que o meu A ele é em metros ao quadrado, a unidade, só que na hora que eu multiplico por metro ao quadrado, ele fica só 2 microcoulombs dividido por 2. Então, isso aqui é 1 microcoulomb. E o meu B, ele era 1 microcoulomb por metro, mas eu multipliquei por 1 metro, então ele fica 1 microcoulomb. Tá? Então, a gente tem que a carga total, ela é Q igual a 2 microcoulombs. Coulomb é de C maiúsculo. E aí a densidade linear média de carga na barra seria se eu substituísse essa curva aqui por uma média. Então qual que seria essa média? É só eu pegar o Q total e dividir pelo L, que é o comprimento da barra. Então a minha densidade média, que eu vou chamar de lambda, uma barra em cima, ela vai ser igual ao Q, que é 2 microcoulombs, por L, que é 1 metro. Então é 2 microcoulombs por metro. Tá? Então em 1 metro eu tenho 2 microcoulombs. Em meio metro teria metade. Mas isso se fosse constante a distribuição. Lógico que se você dividir a barra no meio, você vai ter uma densidade maior de carga de um lado do que de outro. Porque a média é só uma média, ela não representa a distribuição real da carga. Beleza? Então vamos ali para a questão 4. A questão 4 a gente tem 3 cargas num quadrado. Essa eu vou resolver em outra página. E a gente quer saber o campo nesse ponto aqui do quadrado. E aqui a gente precisa pensar no campo como uma grandeza vetorial. Tá? Não serve mais a gente só somar campos sem considerar os vetores. Então por isso que esse exercício era importante, porque a gente vai introduzir o conceito de soma vetorial. Então, vou aqui mudar a cor para desenhar em cima desse negócio que já é preto. Esta carga aqui, ela emite um campo, né? Ela gera um campo em todas as direções. A gente representa esse campo como se ele apontasse para direções. Tá? Então, esse campo é uma grandeza vetorial, ele se espalha radialmente, e se eu pegar ele chegando aqui, o campo que essa carga faz é nesse sentido, ou no sentido contrário, tá? Vamos dizer que o campo é nessa direção, mas dependendo da carga ele vai ter um módulo, quer dizer, o campo é nesse sentido, a direção seria a direção I, né? E o módulo dele pode ser para mais ou menos, tá? E aí essa carga 3 aqui também vai apontar em várias direções, mas neste ponto aqui, ela saiu daqui e veio até aqui. Então, ela tem a direção de J, tá? Que é ou para cima ou para baixo no eixo J. Então, no eixo Y, né? E esta carga daqui? Esta carga daqui tem um campo que é nesta direção daqui. Tá? E aí, como que eu vou fazer a soma de campos que apontam em direções diferentes? Eu vou ter que somar todos os campos que apontam numa direção e todos os campos que apontam numa direção contrária.
Mas para isso eu preciso pegar este campo daqui e decompor ele em duas direções, ok? E para decompor um campo, eu preciso deste ângulo θ aqui, que no caso de um quadrado vai ser 45 graus. Tá? 45 graus, ou, então, se a gente pensar que isso aqui é 2π, uma meia volta aqui vai ser π, aqui é π sobre 2, 45 graus é igual a π sobre 4. Tá? Pensando em termos de radianos. Para decompor isso aqui, a gente projeta ele neste eixo e projeta ele neste eixo. Tá? É sempre importante que o mais comprido é quem vai ser decomposto. Tá? Então eu não posso decompor em eixos, por exemplo, aqui e aqui, que ele vai ficar maior ainda neste eixo e neste eixo. Tá? Tem que ser assim, fazendo 90 graus entre eles dois, entre esses dois. Tá? Beleza, e essa aqui é a diagonal do quadrado que se forma. E aí a ideia é que aqui eu tenho, se esse aqui é o meu campo E2, o módulo do campo, aqui eu vou ter E2, essa é a parte deitada, né? A gente chama de cosseno de θ. E aqui a parte de pé é o E2 seno de θ. Aí eu falo de pé e deitado porque tem a brincadeirinha, né, do cosseno é o com sono e o seno é o sem sono. Então ele é o de pé e o cosseno é o deitado. Tá? E o cosseno de π sobre 4 é raiz de 2 sobre 2. Então aqui a gente tem E2 raiz de 2 sobre 2 numa direção, na direção x, que a gente representa com o i, com uma flechinha, um chapeuzinho em cima. E aqui a gente tem E2 raiz de 2 sobre 2 na direção j. Ok? Beleza, então vamos lá escrever a soma dos campos nesse ponto aqui. Então nesse ponto daqui eu vou ter o E1 na direção, então esse aqui é o meu E1, que já é na direção I. Aqui eu tenho o E3, que já é na direção J. Tá? E aí eu vou somar o E2 na direção I. A parte do E2 na direção I é essa daqui. A parte do E2 na direção J é essa daqui. Tá? Então eu vou escrever que a gente tem o nosso campo total, ele tem na direção I, a gente tem o E1 mais o E2 raiz de 2 sobre 2. E a gente tem na direção J o E3 mais o E2 raiz de 2 sobre 2. Tá? Na direção J. Isso aqui, como é um campo com direção, a gente coloca uma setinha em cima. Não é só o módulo do campo, mas é o campo e a direção. Ok? Aí o que a gente precisa fazer? Como que a gente calcula o campo? O campo, lembra que a força era Q vezes Z? E quem que era o E? A gente tem a constante K, né? E aí a gente tem o Q sobre a distância ao quadrado. Tá? E aí essa carga aqui vai ser diferente para cada campo. Isso aqui é um campo genérico. Tá? É que o campo de uma carga. Eu vou escrever aqui o campo de uma carga. Devia ter usado a mesma letra para carga. O campo de uma carga Q, ele é dado como o campo que uma carga Q gera em um ponto, né? É K vezes Q sobre D ao quadrado. Tá? Então vamos fazer quem que é o nosso E1. Então, o módulo de E1 ele vai ser
eu tenho a carga Q1 vezes a constante, né, dividido pela distância, e a distância é o meu lado aqui. Então eu vou falar que o meu campo 1 ele é K vezes o meu Q1 sobre L ao quadrado. O meu E3 é bem parecido, né? Ele é K vezes o Q3 sobre L ao quadrado. E agora, o E2 ele é o mais diferente, porque a nossa distância não é L, né? A nossa distância é a diagonal. Tá? Essa diagonal D aqui, como que a gente calcula ela? Bom, a gente sabe que D ao quadrado é igual a L ao quadrado mais L ao quadrado. Eu estou falando que o quadrado dos catetos, a soma do quadrado dos catetos é o quadrado da hipotenusa. Estou usando Pitágoras. A gente tem que D ao quadrado é igual a 2L ao quadrado. Então, o D é a raiz de 2 vezes o L. Ok? Então, vamos substituir ali. Nosso E2, ele é o K vezes o Q2. E aí eu tenho a distância ao quadrado, que é a raiz de 2 vezes L elevado ao quadrado. Então, isso aqui é K vezes o Q é Q2. O Q2. Não, eu pus a quadrada, né? Não era o quadrado, era o 2. Então, K vezes o Q2 dividido por 2L ao quadrado. Ok? Então, vamos substituir ali na nossa equação. A gente tem que o nosso E é igual. Vamos lá, na direção I, a gente tem o K vezes o Q1 sobre o L ao quadrado. Depois a gente tem o E2, que é a raiz de 2 sobre 2. O Q2, o K vezes o Q2 sobre 2L ao quadrado. Isso na direção I. E aí na direção J, a gente vai ter o K vezes o Q3 sobre o L ao quadrado, mais a raiz de 2 sobre 2 do K Q2 sobre 2L ao quadrado. Ok? Beleza. Quem que a gente pode simplificar aqui? Bom, a gente sabe que o K, o L ao quadrado, aparece em todo lugar. Tá? Vou botar o K sobre L ao quadrado aqui fora. E a gente vai substituir os valores de Q1 e Q2, ok? Então, a gente tem Q1 é menos 3, Q2 é menos 4 e Q3 é menos 5. Então, menos 3, menos 4 e menos 5, né? Só confirmar isso. Menos 3, menos 4 e menos 5. Então, a gente tem aqui menos 3 mais raiz de 2 sobre 2 sobre 4, né? Aqui tem 2, aqui tem 2 sobre 4. O Q2 é menos 4 na direção I. E aí a gente tem, vou botar também o K sobre o L ao quadrado. O Q3 é um menos 5. É menos? Todos são negativos? Eu perdi isso aqui. O Q3 é positivo, é 5. Então, 5 mais raiz de 2 sobre 4. Aí a gente tem o Q2, que era menos 4. Menos 4 na direção J.
ok? E aí a gente simplifica então o E. Bom, o L quanto que valia? Se eu não me engano, L é 1 metro. Então L é igual a 1 metro. A gente não precisa se preocupar com o L. Lógico que aqui as nossas cargas estão em microcoulombs. A gente vai ter que levar isso em consideração. Então aqui eu tenho o K. E aí aqui a gente tem menos 3. Aí o menos 4 sobre 4 vai ficar menos 1. Eu fico menos 3 mais raiz de 2 na direção I mais o K. Aí a gente tem o 5. E aí aqui a gente tem... Opa, esqueci do menos. Aqui não é mais, é menos. E aqui a gente tem o 5 menos, porque menos 4 dividido por 4 é menos 1. Menos raiz de 2 na direção J. Ok? E aí a gente tem que considerar que tem um micro aqui, que não coloquei. E o nosso K é 9 vezes 10 a nona. Vocês podem botar aqui ou deixar 1 sobre 4πε0 também. É uma opção. Mas lembrando que a gente tem um micro aqui que é 10 a menos 6. Então a gente tem 1 sobre 4πε0 vezes 10 a menos 6 do micro, da carga. E aí a gente tem menos 3 menos raiz de 2 numa direção e 5 menos raiz de 2 em outra direção. E essa é a nossa resposta total, tá? Se vocês quiserem botar isso aqui como 9 vezes 10 a nona, aí vai ficar aqui um 9 vezes 10 a terceira, né? Porque vai cancelar com esse menos 6. E é isso daí, beleza? Então, vê que não tem muita dificuldade, mas eu só queria chamar realmente essa atenção para a direção do campo, beleza? Tratar isso como vetor. Depois a gente vai ver isso nos outros exercícios, como que isso aparece, ok? Então é isso aí, já já eu gravo o próximo vídeo, espero que vocês estejam estudando mesmo.